ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando aí desde a primeira hora do agro. A partir de agora, Pre-Market no ar comigo, Débora Oliveira. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, já dizia aquele nosso amigo Chico Pinheiro. Sextamos, gente. Vamos falar sobre essa semana, vamos falar sobre expectativa para essa sexta-feira por aqui. Claro, eu com a companhia dos meus queridos parceiros comentaristas, daqui a pouquinho estão chegando também aqui na nossa programação, Marco Prado, Guga Almeida. Mas antes, quero dar bom dia para todos vocês aí que estão nos acompanhando, uma ótima sexta-feira para todo mundo, semana mais curta aqui no Brasil, lembrando que tivemos feriado, né, nessa segunda-feira do dia de trabalho, então foram 4 dias aí de negociação de pregão. E a gente vai fazer um resuminho também dessa semana, dados importantes para serem divulgados. Mas antes, deixa eu já começar a falar um pouquinho sobre as bolsas lá fora, porque enquanto na Ásia as bolsas fecharam mistas, nos Estados Unidos e na Europa a tendência é de alta por enquanto. Olha, nos índices futuros dos Estados Unidos, Dow Jones Futuro sobe 0,53%, S&P 500 Futuro sobe 0,68%, Nasdaq Futuro está subindo 0,67%. Em dia que a gente ainda tem dado importante por lá, como eu falei, payroll vai ser divulgado daqui a pouquinho. A gente vai repercutir sobre isso, né? Lembrando que fechando essa semana teve também divulgação do Copom, do Fed na quarta-feira, Banco Central Europeu essa semana, ou seja, foi semana de super quarta de decisão dos bancos centrais ao redor de todo o mundo. O payroll deve ser divulgado logo mais às 9h30 da manhã. O consenso é de criação de 185 mil vagas. Vamos ver se realmente a gente vai ficar em linha aí com o consenso do mercado ou não. Mas é um dado importante que pode sinalizar aí as próximas decisões do Banco Central lá dos Estados Unidos. A expectativa de boa parte do mercado é que já comece os cortes de juros por lá a partir de julho. Vamos ver se realmente a gente pode ir confirmando isso ou não. O mercado também segue em atenção com os bancos regionais americanos, né, que continuam se deteriorando lá nos Estados Unidos. Essa quinta-feira, né, registrou vários bancos regionais por lá registraram fortes quedas, né, na casa ali dos 50%, 40% ali de queda. Existe uma grande tensão ainda em relação a isso. Aqui no Brasil, o noticiário se destaca em cima da decisão do André Mendonça, que deu um passo ali para trás, derrubou aquela liminar, né, que suspendia, que revogava, na verdade, a suspensão que ele próprio, né, tinha imposto ali em relação àquela isenção do ICMS para as empresas, né, ou seja, a isenção que as empresas tinham conseguido no imposto de renda em relação aos ICMS, que são pagos ali em base aos estados, aos governos estaduais. Ele tentava ali suspender a decisão do STJ, voltou atrás. A gente vai repercutir mais sobre isso, eu vou trazer mais detalhes daqui a pouquinho por aqui. Alguns jornais também estão destacando, né, nessa sexta-feira a possibilidade do Galípolo ser indicado no lugar do Roberto Campos Neto, né, no final desse ano, quando 2 vagas devem se abrir no Banco Central. Bom, tem mais destaques da agenda do dia, gente. Por aqui nos Estados Unidos, o Fed vai informar o desempenho do crédito ao consumidor em março, já no final da tarde, às 4 horas da tarde. A diretora e gerente do FMI, a Cristalina Georgieva, ela está participando nesse momento, né, de um painel sobre integração do comércio na África. Esse painel começou aí por volta agora das 8h30 da manhã, ela já deve estar por lá, né, participando. E o presidente Lula, né, desembarca no Reino Unido hoje para a coroação do rei Charles III, que deve acontecer nesse sábado. Nessa sexta, ele, quando chegar lá no Reino Unido, deve se encontrar já com o primeiro-ministro Rishi Sunak. A princípio, o Lula viaja de volta para o Brasil já no sábado à noite, para chegar por aqui, né, no domingo. Ele que pretende assumir as rédeas da coordenação política depois do governo ter sofrido aquela derrota, né, importante na Câmara, né, dos Deputados, principalmente sobre o marco legal do saneamento. A gente vai trazer mais notícias, a gente vai repercutir um pouco mais sobre isso logo na sequência. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso, sobre essa ideia, inclusive, aí do Lula de tomar as rédeas dessas negociações políticas, porque claro que isso foi, né, declarado, e é óbvio, uma grande perda para o governo, a primeira grande perda do governo, né, inclusive na Câmara dos Deputados. Mas para poder falar sobre a expectativa desse dia, dessa sexta-feira, nessa semana mais curta, deixa eu dar um bom dia para ele. Marco Prado já está por aqui, junto comigo para fazer esse pre-market. Marco, bom dia para você. Sextamos, né? Sextamos. Bom dia, Débora. Bom dia para você que está assistindo o pré-market. Semana aí vai se encerrando com o payroll. Payroll que ele é nada mais que a fotografia do cenário de mercado americano. Então, tira uma foto lá do cenário americano e vai ser computado quantos empregos foram gerados,
qual a média hora do salário americano, do quanto o americano está ganhando. Isso é importante porque marca o poder de consumo. Então, se todo mundo começa a ganhar mais, teoricamente, né, se aumenta o preço, a média hora trabalhada, significa que o cidadão tem poder maior de compra. Se você tem um poder maior de compra, chama a inflação, porque todo mundo consegue comprar o mesmo produto. Aí, para chamar a inflação, aumentam os juros. Então, uma coisa está associada à outra e a gente tem, né, esse indicador que vai sair daqui a pouquinho, às 9h30. Você vai receber essa informação aqui na BMC. Isso mesmo. Bom, aí, para poder a gente repercutir um pouco, Marco, aquela questão ali do André Mendonça, deixa eu só trazer detalhes aqui para o pessoal. O que acontece, gente? O ministro André Mendonça, do STF, ele atendeu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e decidiu revogar a suspensão que ele mesmo, né, tinha imposto naquele julgamento lá do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e que pode acabar rendendo aí na casa dos 90 bilhões por ano ao governo federal. No julgamento, a primeira decisão, né, na primeira sessão do STJ, decidiu por unanimidade, o que também não costuma ser comum na casa, né, ter decisões assim unânimes, que as empresas não podem continuar abatendo do imposto de renda e da CSLL o uso e benefícios dados pelos estados, o ICMS. A medida é considerada crucial para o sucesso do arcabouço fiscal. Pelo menos isso pode garantir parte ali da arrecadação, que é tão crucial realmente ali nesse momento, né, para essa questão do arcabouço. Então, Marco, o que representa, na sua opinião? A gente pode dizer, então, que é uma vitória, pelo menos em relação ao judiciário ali, o governo está conseguindo aí essa vitória. Eu fico curiosa para saber, sabe o que é? Como é que conversa foi essa? Queria ter sido uma mosquinha para ouvir essa conversa lá do Haddad, junto com o André Mendonça, que fez ele dar um passo aí para trás nessa decisão dele, sabia? Pois é, né? A briga ali, a conversa ali foi boa pelo jeito, né? Minha avó diria assim, emendar os bigodes, né? Conseguir emendar os bigodes por lá para poder o André Mendonça dar esse passo para trás, né? Queria ter participado desse jantar aí para também saber o que eles falaram, viu? Mas assim, os poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Parece que o executivo e o judiciário estão alinhados, né? A gente tem o próprio Moraes também aí tomando as dores do executivo, a gente sabe disso, que ele é um apreciador aí do governo que está agora em vigência. Então, a gente percebe que o Haddad está articulando isso da melhor forma possível, tentando trazer esses 90 bi que o Brasil realmente, ou na verdade o arcabouço, precisa desse valor para poder, pelo menos, né, pensar em arrecadação para os próximos anos. Então, seria uma medida que, se não realmente tivesse prosseguido com o STJ, com essa negativa aí, atrapalharia bastante os planos do governo. Então, acho que a briga dos poderes agora aí no judiciário tem pelo menos se acalmado. Uhum. Você acha que realmente só isso a gente já pode declarar-se como um sucesso para o arcabouço? A gente sabe que é crucial porque, claro, é arrecadação, né, vai garantir a arrecadação, mas tem outros pontos também que são cruciais para que esse arcabouço funcione, né, para que realmente ele traga ali o efeito mínimo esperado, né, o Marco? Ninguém está falando muito mais, por enquanto, de arcabouço, né? Acho que primeiro estão esperando essas decisões para que leve um arcabouço para não ser muito desidratado. É uma palavra que se usa bastante na gíria quando a gente está falando dessas tratativas em Brasília. Então, que não desidrate muito a proposta. Agora, o seguinte, né? O próprio, como você falou do Lula, você trouxe a notícia que o Lula vai começar a articular isso um pouco mais, um pouco melhor, usando, né, realmente aquilo para que ele nasceu, que o Lula, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas todo mundo há de convir que político, na parte política ali, ele faz isso com maestria, né? Então ele articulando isso, sendo o interlocutor ali entre os parlamentares, né? A gente sabe que pode ser que o governo tenha um pouquinho mais de força nas pautas necessárias para o governo poder aprovar, que tomou um tombo aí no saneamento, né? Tomou uma negativa no saneamento, mas eu acho que sim, a gente pode considerar uma vitória por enquanto do governo com esse passo atrás aí do Mendonça. Já falando aí, né, sobre posicionamentos do governo, o Marco, deixa eu trazer um outro assunto aqui, Eletrobras. Porque a Advocacia Geral da União já teria em mãos, pelo menos é a notícia que, né, tem repercutido já nessa sexta-feira aqui pela manhã,
já teria em mãos uma ação pronta de inconstitucionalidade para contestar no Supremo Tribunal Federal, né, o modelo de privatização da Eletrobras. Segundo uma reportagem da CNN, a ação pode ser protocolada já nos próximos dias, de acordo com 2 fontes do governo que estão diretamente ali envolvidas no assunto. O objetivo seria devolver à União o controle da empresa, mesmo sem deter a maioria das ações ordinárias, que são as que dão direito a voto. E aí a pergunta que fica é, e os investidores nessa história? Sabe aqueles investidores que pegaram o FGTS para poder entrar ali na Eletrobras? Naquele período, lembra quando a gente foi começando ali esse processo de privatização? Essa é a minha primeira dúvida, viu, Marco? Como explicar também para o investidor estrangeiro, né, esse tipo de situação aqui no Brasil? Olha, decidimos aqui por uma privatização. Ano depois, não, mas agora o governo federal quer voltar atrás, então a gente não tem mais uma privatização da companhia. Qual é a segurança que a gente passa para o investidor estrangeiro para investir aqui no país diante dessas incertezas jurídicas? Ô Débora, aquela frase, né, que no Brasil é impossível você prever até o passado, né? No IPO, quando você citou, quando os investidores puderam usar o FGTS para poder comprar a ação, o preço foi R$ 42,00, se eu não me engano, né? Hoje a ação está em torno de R$ 35,00, né? Então esse investidor já estaria automaticamente tomando um prejuízo pelo preço da cotação. O que fica de negativo para o investidor estrangeiro é que realmente assim, essa manobra ela estaria sendo constituída, que é justamente para tomar o controle e você poder indicar os cargos ali que você achasse necessário. Então é o governo querendo mais uma vez fazer as indicações que para ele, sem aquele viés de CEO de empresa, né, colocando pessoas mais próximas, né, para fazer ali a composição do cargo de diretoria da empresa. Isso nunca é bom, né? A gente está vendo esse movimento com a própria Petrobras, agora Eletrobras. Então, assim, nos próximos anos, esse governo tem um perfil de indicar as pessoas para os cargos que eles acham que é melhor para a empresa. E nem sempre a gente sabe que é. Pois é, Marco, vou até mostrar aqui para o pessoal, trouxe até o gráfico aqui de Eletrobras para a gente dar uma olhada, tá? Olha só, aqui está no gráfico mensal, tá, gente? Setembro aqui, ó, do ano de 2022, a gente tinha aqui o gráfico batendo a casa dos 49,81, né? Foi pouco antes, foi por essa região aqui que a gente viu esse movimento ali de privatização acontecendo. Olha só o quanto esse gráfico já veio caindo aqui, o quanto, né, que esse papel desvalorizou, chegou a bater aqui a casa dos R$30, está nos 33,73, pelo menos a LET 3. Ontem a LET 6 ficou aqui numa alta de 2,28%, com papel a R$ 36,81. No ano, a Eletrobras acumulando uma perda de 11,4%, tá? E a LET 3 também aqui, ó, 1,81% de alta ontem, mas no ano acumulando uma queda de 19,4%, ou seja, né, quem realmente, como o Marco bem lembrou, né, quem entrou ali naquele período ainda está amargando perdas ali. O danado é quando você pega um investidor que não estava no mercado, porque uma grande repercussão na época que eu lembro muito, viu, Marco, era sobre essa questão justamente do incentivo, né, ao brasileiro de investir, de talvez começar ali já entrar um pouco, entrar em investimentos, só que aí já entrar direto no mercado de ação, na renda variável, ou seja, que você pode ter esse tipo de volatilidade, talvez pessoas que não estejam preparadas para poder ver ali, né, esse tipo de perda. Bom. Mas, ô Débora, oi. Esse preço que está agora, R$ 36,00, ali 35, 36, era o preço que teria que ser feito o IPO, não 42 o preço que saiu. Então, essa ação já saiu errado, entendeu? O preço não era 42, o preço era 36, 37 reais. É o que está agora, né? Então, assim, o investidor, o pequeno investidor que foi lá, pagou mais caro no valor da ação e agora sofre novamente com essa manobra, né, para cargos ali de diretoria, e o preço da ação hoje, teoricamente, seria um preço justo, né? Mas quem pagou mais caro agora continua pagando essa conta, né? É isso mesmo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, gente, uma reportagem do Estadão mostra que o presidente Lula deve chamar para conversas dirigentes dos líderes ali dos partidos, né? MDB, PSD, União Brasil e PSB. Partidos, né, que contribuíram, na verdade, para derrubar trechos aí desse decreto que alterava o marco legal do saneamento. Isso gera uma pauta, né, de campanha do próprio presidente Lula, ele que falava que iria querer rever isso, quando assumiu, veio batendo nessa tecla realmente
tinha, então, através de uma medida provisória, ali tentado derrubar boas partes ali do projeto, mas aí o Congresso não passou isso, né? Na verdade, o que aconteceu? Esses partidos juntos têm 12 dos 37 ministérios e foram os responsáveis por impor essa primeira grande perda do governo diante da situação ali no Congresso, e aí no final das contas teria um posicionamento ali de Lula agora de que ele quer tomar as rédeas dessa negociação. Você acha que é isso que está faltando, Marco, para poder realmente ele conseguir garantir essa base que a gente sabia que já não existia, a gente sabia que ainda não tinha sido formada, apesar de ter tido toda essa, né, formação ali de ministérios para lá, ministérios para cá, que a gente sabe que isso faz parte realmente, a política do Brasil é feita dessa forma, independente de qualquer que seja o partido ou o presidente que esteja lá na frente, ele vai ter que negociar ali cargos para conseguir, através ali de troca, garantir talvez o sucesso dos seus projetos na casa. Mas não foi bem isso que veio acontecendo. Está faltando diálogo do Executivo, talvez, com o Legislativo, na sua opinião? Olha, esse foi o grande desafio do antigo presidente Jair Bolsonaro, levar no ferro e fogo, né? Brasília, a gente sabe, na verdade a gente não sabe, né? A gente tem ideia de como funcionam os bastidores, mas se você não for um bom político, não tiver uma boa uma arquitetura dentro do parlamento como modo geral, navegar bem ali, você não consegue passar os seus projetos. E de novo, né? O Lula é maestro nisso. A gente sabe que ele, como articulador, né, ele tem a maior qualidade dele é essa. O cara saiu de metalúrgico para presidente da República, então não é à toa, né? Então ele vai ter que, ou teria uma pessoa particular, no caso o Haddad, que ele confia bastante. A gente sabe que o Haddad está tendo um problema com outras coisas entre o próprio partido, entre controlar as pessoas mais exaltadas do partido, como Gleisi Hoffmann, Lindenberg, que são pessoas que atacam mais, por exemplo, até mesmo o Banco Central, e o Haddad está colocando panos quentes, né? Tentando segurar a própria base do governo para que não exploda, né? Para que não bata de frente. Eu acho que o Lula, o presidente Lula, nesse processo agora, para o governo, é o que tem de melhor. Não tem um cara melhor articulador que ele ali na ala do PT. Eu, pelo menos, não enxergo. É, exatamente isso. Vamos falar um pouquinho, já está chegando aqui, né? Sexta-feira, claro, ainda temos o pregão de hoje. Mas vamos dar uma olhadinha num resuminho aqui nessa semana do que a gente teve aqui nessa bolsa. Eu trouxe aqui o nosso monitor de mercado na variação semanal, para poder a gente ter uma ideia dos papéis que mais acumularam perdas e ganhos por aqui. Carrefour Brasil está aqui, ó, 16,26% acumulado aqui de perda na semana. É o que a gente tem por enquanto, né? Lembrando que ainda tem um pregão de hoje para a gente fazer realmente esse fechamento semanal. Embraer está aqui, ó, 12,87% de queda acumulada na semana. Nesse caso de Embraer é importante lembrar que tivemos, né, resultado sendo divulgado da companhia. O resultado não agradou muito ali o mercado realmente, na comparação anual principalmente. Então a gente tem Embraer nos destaques de maiores quedas aqui na semana no índice Bovespa. Arezo, que também teve resultado sendo divulgado, 10,36% de queda para Arezo. A Vale, e aí a gente tem papéis aqui, não só Vale, como CSNA, outros papéis do setor de mineração, e aí entra a questão da queda do minério de ferro, que realmente tem pesado bastante na conta, né, do setor aqui no Brasil, né? Então a gente tem visto aí dias seguidos de queda. Nessa sexta-feira não é diferente, a gente tem queda novamente na cotação do minério de ferro, nesse momento agora uma queda de 0,99%, que tem na primeira sessão os contratos futuros de Dalian. Também em Singapura teve queda sendo registrada na cotação do minério de ferro, tudo isso por toda aquela questão que a gente já vem repercutindo muito aqui na nossa programação, né? As incertezas em relação à retomada econômica lá na China, a questão de demanda também. Na prévia operacional ali da Vale a gente já tinha visto essa questão do preço também do minério, ou seja, tudo isso vem contribuindo para esse cenário mais negativo do setor. Cenário negativo no setor, na verdade, não só do minério, como também do petróleo, né, Marco? Não dá para a gente deixar de falar dessa queda também recente do petróleo, apesar da gente estar vendo hoje uma cotação positiva, né? A gente tem aqui o Brent e o WTI em alta, pelo menos por enquanto, 2,5% de alta para o Brent, a $74 o barril e 31 centos. O WTI também sobe 2,73%, mas o setor de commodity anda passando por um ciclo não muito positivo por aqui, né, Marco? A gente teve uma semana meio atípica, Débora. Teve alguns balanços, né, que isso realmente impacta no preço da ação. Então, teve algumas ações com balanços ruins e isso impactou no preço da variação da ação.
Agora, a gente tem o minério de ferro sofrendo aí com a cotação lá de fora, que caiu bastante a semana. A Petro esboçou uma reação ontem, mas o nosso índice hoje deve abrir ali conversando com os players de mercado, ele deve abrir muito próximo ao índice futuro, tá? Não o índice Bovespa. Próximo a 105 mil pontos, algo nessa linha, né? A gente deve ter um início de dia positivo hoje na Bolsa, mas esperando o payroll, que vai determinar que em 30 minutos vai acabar definindo o dia. Há alguns setores também que foram prejudicados, aí, que são prejudicados, por exemplo, com uma Selic alta, né? Então, com o setor de varejo, por exemplo, né? Sabe que os juros mais altos, o custo mais alto, acaba prejudicando empresas como a Via Varejo, como a Arezzo, são empresas também que tiveram os seus balanços comprometidos por essa questão dos juros mais altos. Então, assim, é uma semana de balanço, geralmente, tem essa variação, um pouco essa distorção de preços, esse ajuste que o próprio mercado faz. Agora, a próxima semana já deve estar um pouco isso mais equalizado. Lembrando também que o setor financeiro foi um setor que sofreu bastante por conta desse cenário externo preocupante aí dos bancos americanos. Excelente observação, viu, Marco? Deixa eu trazer um resuminho aqui para vocês, algumas aspas, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele que estava concedendo uma entrevista agora há pouco para a Rádio CBN. Ele começou falando sobre essa vitória obtida no STF, que vai permitir vai permitir que o governo consiga 50% das necessidades para poder eliminar a dívida, inclusive com manobras fiscais que drenam aí 88 bilhões dos cofres públicos, segundo o ministro da Fazenda. Haddad também disse que driblar e fazer maquiagem contábil não vai enriquecer o Brasil, mas sim a geração de renda, emprego, previsibilidade. Haddad considera discutíveis razões para dizer que 90 bilhões estão superestimados. Haddad disse que acredita que a aprovação do arcabouço fiscal pelo Congresso é mérito do próprio Congresso. Ele continuou na entrevista dizendo que presidentes das duas casas, Câmara e Senado, estão separando temas que são do governo e temas que são do Estado. Ele disse que eles estão alçando essas questões em um patamar condizente com as necessidades do país, segundo o ministro da Fazenda, que também disse que lembrou, né, que eles acabaram, que o governo executivo acabou de tributar as offshores e que isso era isso que estava impedindo de corrigir a tabela do imposto de renda. Então, com isso poderia ser, então, a partir de já possível fazer essa questão da correção da tabela do imposto de renda. Ele disse que isentar até R$5 mil o imposto de renda é um desafio grande que o presidente colocou ali, é uma proposta, na verdade, até inclusive, né, de governo, e aí isso poderia, então, possibilitar com essa tributação das offshores essa proposta do presidente Lula. 3 mil estava mais ou menos na mão. Até 4 mil era preciso reforma do imposto de renda e, além disso, vai exigir o esforço que temos que superar. Para chegar aos 5 mil, não tenho ainda uma resposta, foi o que disse, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ele continuou, né, na entrevista dizendo que regras do arcabouço é fazer a despesa andar abaixo da receita, 50% ou 70%, dependendo do resultado primário. Haddad falou que se ele conseguir enfrentar as desonerações, o prazo para atingir as metas fiscais vai diminuir. O Congresso e o Supremo compraram a agenda econômica do governo, segundo ele, e o Executivo é parte do problema e depende de uma harmonização entre os poderes e que isso, segundo Fernando Haddad, está acontecendo. Haddad que lembrou que no caso dos juros do Banco Central, se você erra na calibragem, quem paga é a sociedade. Hoje, ele disse que vê críticas à decisão do Copom e a opinião dele, de Fernando Haddad, é que já poderíamos começar a recalibrar a política de juros, é o que disse Fernando Haddad, em relação à decisão do Comitê de Política Monetária divulgada essa semana. Haddad disse que os indicadores atuais de inflação e câmbio já permitiriam começar a mudar a política monetária, mas ele disse que respeita a decisão por uma questão de institucionalidade. Haddad disse que não confirma nem nega a indicação de Galípolo para o Banco Central. Ele disse que é muito ruim ficar especulando e que, portanto, não confirma nenhum posicionamento até então do governo em relação a isso. Arcabouço tem uma punição que é aumentar o hiato entre a receita e a despesa, que é ruim para todo o governo. Punição que estamos discutindo é a questão da criminalização, isso que foi muito questionado, inclusive também já, né, nesse arcabouço, né, da maneira como ele está sendo
entregue. Ele diz que ninguém consegue ficar sem cumprir regra fiscal se não houver harmonia entre os poderes, e que Haddad cita como exemplo a decisão do STF que impediu a receita de cerca de 100 bilhões de reais. Depois disso, o ministro não chegou a falar muito mais novidades do que, né, a gente já sabe do que já tem sido dito. A gente vem acompanhando, né, tudo que tem sido falado já pelo Executivo e repercutido aqui com vocês. Vamos continuar falando sobre isso por aqui, mas antes eu vou para um rápido intervalinho comercial, lembrando que você pode deixar o like aqui na nossa programação e continue por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta com mais mercado para vocês, então não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta, eu já quero dar bom dia agora para ele, seu Guga Almeida, que está chegando por aqui também para fazer parte aqui desse pre-market da BMC News. Guga, bom dia para você, sextamos, hein? Bom dia, Débora, bom dia, Marco, bom dia, pessoal. Sextamos, mais uma sexta, né? Dia da maldade. Olha só, Guga, e semana mais curta por aqui, né? Importante, eu já abri aqui hoje a programação falando sobre isso. Semana mais curta. E eu já queria começar repercutindo contigo uma coisa que me chamou a atenção bastante no índice futuro do Ibovespa. A gente já tem aqui a abertura numa leve queda aqui de 0,18. Mas, Guga, eu tô com um gráfico aqui de 5 minutos do Infut, só pra gente repercutir um pouco com o pessoal, porque me chamou a atenção, ó, ontem no After. Olha o tamanhão desse candle que ficou aqui, quase 800 pontos nesse índice futuro, que deu uma disparada no final, né, do mercado, já no after mesmo. Não é a primeira vez que isso acontece, acho que na semana passada isso tinha acontecido, e eu lembro até da gente ter aqui o Garuti falando, comentando que isso é uma movimentação não tão comum no índice futuro e que a gente às vezes até consegue ver logo no dia seguinte, na abertura, uma certa correção. O que contribui para esse tipo, né, de cenário, esse tipo de comportamento ali, ter essa disparada no índice futuro no after? Lembrando que a gente também teve um dia bastante volátil, né, Guga? Os motivos têm vários, né, Débora? Mas um que a gente pode levar assim com mais foco, né, mais entendimento, é o fato de as pessoas que estão pessimistas com o dia, ou estão daqui a pouco montando proteção ao longo do dia, caso venha algum evento negativo, no final elas precisam zerar, elas não querem carregar essa posição de um dia para o outro. E aí no final do dia tende a ter uma ordem
ali final para zerar essas posições e abandonar, né, a exposição que estava se tomando até então. Né? E aí a gente tem esses movimentos assim de disparada. Né? Eu acho que em função do tom que a gente tá tendo, né, de negativo, assim, mais negativo, com medo que algo possa acontecer, né, acaba acontecendo esse tipo de movimento de forma positiva no final do mercado. Né? Se, daqui a pouco está com uma expectativa que possa sair um balanço melhor, possa vir algum movimento melhor, enfim, né? Se quer encerrar a sua posição ali de proteção e acaba gerando esses movimentos aí no mercado. Perfeito, Guga. Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa temporada de resultados. Inclusive, eu até já separei aqui esse balanço divulgado da Renner. Aqui atrás, até a gente está vendo, olha, o mercado reagiu até bem, 6,11% aí para esse resultado de Renner que foi divulgado, né? Uma das maiores redes de lojas, departamento e vestuários aqui do Brasil. Confirmou, né, depois dessa divulgação do resultado, ter fechado 13 lojas da Camicado, maior varejista de artigo para casa e decoração do Brasil, só nesse primeiro trimestre aqui de 2023. O encerramento das operações da unidade ocorre em meio a toda essa crise que a gente tem acompanhado nesse segmento de móveis e decoração, né? Não faz muito que a gente já viu ali a concorrente mesmo da Camicado, a Tokstok também renegociando dívidas com credores, sendo alvo aí de pedido de falência, né? No relatório, algumas corretoras chegaram até a dizer que esse fechamento de 13 unidades da Camicado pode assustar, assim, aparentemente, cara, porque corresponde a cerca de 10% ali do portfólio, mas os investidores reagiram bem, o fato é esse, né, nesse resultado foi divulgado, reagiram bem a toda essa notícia de reestruturação da varejista. Além disso, o que tem me chamado a atenção, viu, meninos, é que esses resultados das varejistas têm decepcionado um pouco. A gente teve um posicionamento positivo, aparentemente, ali, né, os investidores respondendo bem a loja Renner, porque tem essa questão da reestruturação por trás, e isso pode vir a trazer números mais positivos nos próximos trimestres. Mas se a gente olhar para um todo dos resultados desse setor de varejo, tem decepcionado um pouquinho, sempre com essa questão desse alerta em relação ao impacto dos juros elevados, da inflação, né, do crédito escasso nos resultados ali das companhias. Com a manutenção da Selic em 13,75 ao ano, nessa decisão que foi anunciada já nessa semana, qual que é a perspectiva, eu vou começar por você, Marco, para essa situação do comércio no país? Você acha que a gente deve começar a ver uma aceleração de cortes e despesas, incluindo mais demissões do que a gente já teve, incluindo mais demissões, mais fechamento de lojas, congelamento de investimentos, por exemplo? Você acha que a gente pode ver isso ainda acontecendo nesse setor de varejo, Marco? Pois é, né, Débora, né, Guga? Seu Zé da marcenaria lá abre com todo carinho a marcenaria, vem uma Tokstok do lado, lá vende o móvel 10 vezes mais barato e depois fecha a loja depois de um tempo. A gente sabe que essa proposta aí de grandes conglomerados aí prejudica o pequeno comércio, o pequeno comerciante. Mas a gente tem aí esse setor, primeiro com crédito caro, credibilidade em primeiro lugar, né? Crédito está mais caro para eles, os juros alto, o e-commerce não está funcionando como funcionou há 2 anos atrás, 3 anos atrás. A gente sabe que deu uma inflada também, os resultados negativos, né? Então, assim, é um setor que eu não gosto e, historicamente, né, toda varejista, né, a gente pega Mesbla, Mapping, né, e tem o ditado que toda varejista um dia vai quebrar. Eu acho que não é bem assim, mas é um setor que eu realmente não sou favorável. Perfeito. Guga, a gente pode trazer uma análise aí de Renner, inclusive, para o pessoal, e depois disso, se for possível, a gente trazer, deixa eu só trazer aqui na variação semanal, a C&A, que foi o papel que mais acumulou altas aqui na semana, ou seja, Renner e C&A tá ali dentro do varejo de moda. Se a gente puder trazer uma análise aí para o pessoal, né, já que a gente vem nessa temporada de resultados também ajudando a fazer preço no setor. Com certeza, vamos lá então. Vamos começar por lojas Renner aqui. O que dá para a gente perceber? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perceber, todo esse pensamento, né, toda essa observação em cima da elevação do juro mais caro, do crédito mais caro, e consequentemente, né, da expectativa de um impacto negativo no setor, a gente já consegue ver isso acontecendo ao longo do tempo no preço. Tá? Se nós olharmos aqui para a Lojas Renner, olha que interessante. Lojas Renner, lá em
janeiro de 2020, ela estava cotada na região de R$50 a ação, certo? Nós estamos falando agora de Lojas Renner cotada a R$15,50 a ação. Então, essa percepção, tá, me parece já está no preço. Sabe quando o pessoal fala de precificação? Pô, as coisas já estão precificadas. Me parece que nós temos aqui condições de já estar no preço. Tivemos aqui vários desafios no meio do caminho. Ali no início de 2022, tivemos ali um período de alta do ativo, tá? Um momento de alta. Por que eu digo que é um momento de alta? Porque antes a gente vinha em correções. Correções mais fortes, mais intensas. E nesse período, mesmo que o ativo não tenha voltado para os patamares que estava trabalhando anteriormente, nós tivemos ali um movimento no mercado ao contrário do que vinha trabalhando, que era um movimento de correção. Tá? E aí acentuou novamente a correção. Nós tivemos aqui, ali, desde do mês de outubro, final do mês de outubro, mês de novembro, dezembro, e ao longo deste ano, nós vimos o quê? Uma correção mais acentuada aqui do setor. Só que o que a gente vem vendo nesse período aqui? A gente não está tendo mais o que? Elevação de juros, mas a gente está tendo deterioração de preço. Interessante isso, A gente não está tendo elevação de juros, mas a gente está tendo deterioração de preço. Então acaba que a leitura do cenário, do contexto, me parece que as coisas estão próximas a mudar. Por isso que eu começo a falar que a gente tem que começar a trabalhar o nosso olhar positivo em relação a ações, porque senão a gente vai ver o mercado repetindo o que repetiu em 2009, o que aconteceu em 2016, que é um cenário muito negativo, porém a Bolsa performando muito, muito bem. E o que eu falo aqui, o que eu comento aqui é sobre Bolsa. Eu sou um cara, se for querer conversar comigo sobre juros, eu vou estar muito mais como ouvinte e aprendendo do que como alguém que pode falar com bastante propriedade. O que eu olho são janelas de oportunidade, janelas de momento na Bolsa, onde a gente consegue perfumar o nosso capital. E quando eu olho aqui para o momento de Renner, e assim, aqui nessa região de 14,40, para mim é uma região muito forte, uma região que me faz acreditar que Lojas Renner tem espaço aqui para voltar para 17,40. Então, de 14,40 para 17,40, tem aqui um upside bem interessante. São R$3 num ativo que estava trabalhando ali em torno de 15. Então, R$3 em cima de 15 é um upside aqui de 20%. 20% me interessa. 20% tem aqui muita grana, muita performance na mesa aqui, mesmo que seja um movimento de curto prazo. Quando eu olho para o todo, voltar para esse nível aqui de 17,40 não muda nada o cenário de pessimismo. Não transforma toda essa negatividade em positividade. Simplesmente mostra, de fato está deixando aqui um fundo. De fato as coisas podem começar a melhorar. Não sei se vai acontecer, mas o que eu consigo ler aqui da Lojas Renner é exatamente este movimento. Já para CIA, que era tem tempo para falar de CIA? Tem, por favor, Guga. Que é outra empresa? Não, a CIA mesmo. A CIA, é a que mais acumulou alta aqui no setor. Legal. A CIA, se nós olharmos, negociou R$19,50 e agora R$1,90. Então, é uma desvalorização, se a gente for olhar aqui para R$19,50 e agora R$1,90, é uma desvalorização de 90% da cotação. Então, olhar e começar a enxergar, de certa forma, uma positividade num ativo que se desvalorizou já 90%, faz sentido. Não estou falando que o ativo vai fazer novas máximas históricas, mas o que eu estou falando é o seguinte, olha, existe uma janela para ter um repique, uma melhora, obviamente que não é uma expectativa que vai voltar para os patamares que estavam lá atrás, mas depois de cair 90% um determinado ativo, se ele subir 100%, ainda vai estar caindo 80% do topo histórico. E é isso que o investidor precisa fazer. É olhar para os ativos para ver se tem de fato uma margem de segurança, se tem de certa forma algum exagero, porque as narrativas elas estão muito claras, as narrativas elas estão muito coerentes. Tu fala com todo mundo fala a mesma coisa, e
todo mundo tem medo de olhar por um ângulo um pouco diferente. Isso mostra que o mercado está num bom senso, que ele já está precificado. Né? De certa forma, já mostra isso. Eu lembro numa época que, lá em 2007, 2008, eu operava pregão viva voz, né? BMF ficava dentro de um escritório grande, né? O escritório da XP, e um dos indicadores que a gente tinha criado lá, que eu tinha criado, era o bate-papo com os assessores nos corredores. Então todo mundo tinha um consenso, era muito interessante, porque os movimentos que vinham quando as pessoas estavam em consenso eram muito pequenos. E os movimentos grandes do mercado, geralmente, era contra o consenso. E aí o pessoal sofria em conjunto, né? Sofria muito tempo em conjunto e curtia, né, muito pouco tempo também, porque como o sofrimento era longo em tempo, quando era para curtir, eles não se tinha capacidade, né, emocional e nem expectativa positiva para poder carregar a posição por muito tempo. Logo já queria se zerar a posição, porque tinha medo que o mercado pudesse voltar. Porque a experiência, né, a informação disponível no cérebro das pessoas não era positiva. Então, eu trago isso comigo, né, trago na minha forma de olhar para o mercado, porque já há muitos anos, né, eu percebo isso quando a gente vai ler o comportamento do mercado. E quando eu olho para a CIA, né, e busco racionalizar o momento, né, me parece aqui que pelo menos volta ali para R$4, ou voltar para R$4, tem R$1 de upside em relação a 13, isso é 33% de upside, podendo chegar a 5,30. 5,30 aqui dá quase 100% de upside. Então acho que de 30% a 100%, a 80%, 90% tem de upside aqui em CIA nessa cotação. E mesmo assim, ainda vai estar com uma desvalorização em relação à máxima histórica de 70%. Né? Acho que 70% em torno disso. Né? Não fiz cálculo de cabeça aqui olhando, né, e falando ao mesmo tempo. Então tem que ser. Né? Não sei se está tão preciso assim. Mas ainda vai ter essa situação. Ainda vai ser, se for comparar com o melhor dos cenários que se teve lá em 2020, ainda vai ser muito diferente. Porém, a janela de oportunidade, a janela de performance pode acontecer. Então eu vou passar aqui um pouquinho para vocês o que eu fui vivendo nesses anos e por que eu faço esse exercício mental, né? Por que eu falo que eu acho que a surpresa para o mercado tende a ser algo positivo e essa surpresa é onde tu pega a grande performance. Né? Eu acho que não tem como performar muito do lado onde todo mundo já está olhando. Perfeito. Guga, deixa eu só me despedir aqui do Marco Prado, preciso despedir dele. Marco, sextamos, recadinho final seu por aqui, para você ir curtir aí o final de semana. Open de pão de queijo e café aqui, né, daqui a pouco. Toda sexta-feira, hein, gente? Bastidores. É isso aí, Open de pão de queijo e café. Pessoal, acho que o mercado hoje vai ser definido daqui a alguns minutinhos, né, com o payroll, que vai dar a direção das bolsas mundiais. Aparentemente, ali há a expectativa de um payroll um pouco mais forte, tá? Então, é essa aí que eu, conversando com algum pessoal, alguns gestores, tem a expectativa de um payroll um pouco mais forte, que não seria favorável à bolsa. Então, a gente vai aguardar, vou estar acompanhando lá, operando o meu notebook aqui, Guga, ali na salinha ali, acompanhando o payroll, tá bom? Bom dia, bom pregão para todo mundo. Obrigada. Vai lá. E Guga, é só você vir aqui na sexta-feira que você participa aqui do Open de Pão de Queijo também, tá? Só para constar, hein? Tá intimado, não é nem convidado, tá intimado. Guga, só para a gente encerrar rapidinho aqui, tem mais 5 minutinhos, eu queria que a gente pudesse fazer um resuminho desse comportamento do dólar nessa semana. A gente está na sexta-feira, acho que nada mais justo da gente dar uma olhada aí no geral do comportamento do dólar nessa semana, para você traçar aí para o pessoal já se posicionar melhor, da melhor forma, quem opera dólar, claro, né? Adoram me ver errando. Vamos lá, olhar o dólar aqui. O dólar foi feito para o pessoal errar, né? Não tem. Foi feito para o pessoal errar. Débora, olhando para o dólar, tá se mantendo aqui acima da casa dos R$5. Se nós formos olhar para o pregão, né? Olhando assim para o dia de ontem e para o dia de hoje. Deixa eu ver se está atualizando aqui. Eu acho que está atualizando, né? Tá certinho. É que não tá mexendo.
pegando o dia de ontem, tivemos aqui uma valorização do dólar, né? Acho que uma tentativa de deixar um fundo aqui do mercado, né? Não conseguindo superar as máximas ali de quarta-feira e de terça-feira, tá? E volta para essa região dos R$5, certo? Olhando para o dólar futuro. E está brigando, tá? Acho que se confirmar o que o Marco Prado está comentando, né, da expectativa do payroll, e vir mais forte o que seria, né, uma leitura negativa para o mercado, e o dólar começar a melhorar, tá? A gente pode sim ver o dólar, né, disparando no curto prazo, tá? E eu estou aqui com um gráfico diário, certo? E esse disparar aqui no curto prazo, voltar ali para a região, tá? Deixa eu olhar aqui, voltar ali para a região do 5,14, tá? Pô, é bastante, né? Eu acho que aí seria um movimento aí de 120 pontos no dólar, tá? Eu acho que a gente teria espaço aqui para voltar para esse patamar aqui do 5,14, caso, né, venha alguma coisa aí que faça a bolsa se deteriorar, tá? Então, esse aqui seria o meu cenário para o dólar num cenário positivo, tá? Agora, não conseguindo vencer, né? A gente tem aí, querendo ou não, uma narrativa, né? Uma expectativa forte. Saiu até ontem eu postei no meu Instagram, né? Eu compartilhei, na verdade, no meu stories lá do Instagram, né? Uma matéria que o Ferreirinha lá da XP, ele publicou lá na Infomoney, né? Questionando lá o dólar, né? A soberania do dólar. Existe toda essa narrativa, né? Será que vai ter aí uma mudança, né, do dólar, né, como a grande reserva de valor do mundo, né? Então começa a se ter esse tipo de conversa. Isso é verdade ou não é verdade? Vai ser verdade ou não vai ser verdade? Só o tempo vai dizer, né? Acredito que faça sentido, acredito que não faça sentido, pouco importa, né? Eu tenho que agarrar uma das teses e, quando tiver sinais a favor daquela tese, tomar posição, quando tiver sinais contrários a essa tese, zerar a posição, né? Mas tem que ser convicto e tem que ser fiel com a sua tese, mas também ser humilde perante o mercado, tá? Mas vamos lá, se as coisas não se desenrolarem, acredito que o dólar ele se mantém abaixo de R$5, e aí a gente tende a ir trabalhar e ficar num patamar um pouquinho mais abaixo, seria do 4,80, né? E aí, na região de 4,80, né, começar uma outra percepção ali de, poxa, vai reagir, não vai reagir, como vai ser, como não vai ser, tá? Por hora, parece que está conseguindo se manter aqui acima de R$5, e parece que a gente vai ter aí uma possibilidade de, quem sabe, até 5 a 140, né? Olhando mais no curtíssimo prazo, certo? Olhando mais no curtíssimo prazo, entrando no movimento aqui intradiário, pegando aqui a base de dados, né, intradiária, de fato, né, o que a gente consegue perceber aqui, né? Ontem ali por volta do início da manhã, né, nós tivemos uma força compradora, passamos depois do dia todo ele em processo de correção, então, tem janela aqui mesmo parecendo que está se navegando aqui para ser um fundo, né, aqui do mercado, e que tem espaço para poder avançar. Então, quem está mais otimista com o dólar, né, me parece que tem que buscar um movimento, né, eu falar assim, poxa, preciso que vá aqui pelo primeiro movimento para 5,09, segundo movimento para 5,140, né, 5,137 ali, né? Então esse é o cenário que eu consigo ver aqui positivo. O cenário negativo, já sabemos, né, vai quebrar toda essa expectativa, e quebrando toda essa expectativa a gente volta na inércia de correção, e voltar para a inércia de correção é para jogar lá para os R$4,80. Então tem aí o cenário para quem é otimista com o dólar e para quem é pessimista para o dólar. A única coisa que não dá para fazer é tentar negociar para os dois lados, porque aí vira uma bagunça, né, e aí também vai ser muito difícil de performar. Perfeito, Guga. Quero muito agradecer tua participação, parceria conosco sempre. Desejar um ótimo final de semana, curta com moderação, para estar aqui com a gente novamente semana que vem. Obrigada, Guga. Boa sexta-feira para você. Bons negócios também. Obrigado. Um grande abraço, pessoal. Bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.
E é isso aí, olha só, deixa eu só trazer para vocês como que a gente está agora no índice futuro, 0,32 de queda nesse momento, é o que a gente tem aqui no índice futuro do Ibovespa. Daqui a pouquinho tá saindo o payroll, gente, falta pouco mais de um minutinho para divulgação. A gente tem lá fora as bolsas operando em alta por enquanto nos índices futuros. A alta para Dow Jones Futuro 0,55%, S&P 500 Futuro sobe 0,70%, Nasdaq Futuro subindo 0,97% na expectativa por esse payroll. DAX também em alta de 0,79%, CAC na França 0,62% e FTSE do Reino Unido sobe 0,47%. Nas commodities a gente tem alta do Brent de 2,68% a $74,44 o barril do petróleo Brent. O WTI também sobe 2,84% por enquanto, tá? No dólar futuro, a gente segue praticamente no 0 a 0, mas um sinal positivo aqui, 0,01. Vamos ver como que a gente fica logo depois da divulgação desse payroll, que é a grande expectativa para essa sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 5 de maio, vamos esperar aí essa divulgação. Enquanto isso, gente, só um recadinho final para vocês. Lula já está em Londres para a coroação do rei Charles III. À tarde ele deve se encontrar com o primeiro-ministro Rishi Sunak. O tema principal será a questão ambiental, né? Entre outros, nessa reunião do Lula com o primeiro-ministro Rishi Sunak. Existe a expectativa de que o premier anuncie a participação da Inglaterra no Fundo Amazônia. Vamos aguardar e atualizar vocês, claro, durante a nossa programação. Eu vou me despedindo por aqui, tá chegando aí a Paula Moraes com o PMC News, Felipe Nascimento e também payroll que tá saindo logo mais, gente. Deixa o like aqui na nossa programação, continue por aqui, tem muita coisa para poder rolar, inclusive a expectativa e também a repercussão desses dados importantes para a economia do mundo, né? Vamos ver como é que vai ser a reação dos mercados por aqui depois de tudo isso. Volta às 10 horas com a abertura do mercado e você não sai daí, fica aí com a gente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.